Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, por mais uma semana, né? E essa semana, irmãos, é a continuação da semana passada, onde o irmão mostrou para nós sobre a questão da condenação e o juízo de Deus. Louvado seja o Senhor. E o irmão começa essa semana falando da questão que precisamos ser curados. Talvez perguntemos, né? Curado de quê? Afinal, gozamos de saúde, né? Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo fala que ele roga ao Senhor para que os nossos olhos sejam iluminados e a gente possa ver realmente a nossa real condição, né? Somente quando nossos olhos, irmãos, são abertos, que nós somos iluminados, é que nós conseguimos perceber realmente a nossa condição. Amém. Senhor Jesus. E o próprio Jesus, irmãos, ele também nos disse que ele não veio para os doentes, e sim para os sãos. Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes que precisam. Mateus 9, do 12 ao 13, irmãos. Mateus 9, 12 e 13. Amém. Ele fala, né? Ele diz, começando pelo 11, irmãos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor Jesus, que nós possamos nos arrepender nessa noite, irmãos, e dependermos do Espírito do Senhor para todas as coisas, porque somente assim nós temos uma mudança de mente. Arrependimentos, irmãos, significa mudança de mente. É isso que nós precisamos ter, mudança. Não podemos ficar da mesma forma. Uma vez que somos iluminados, tem que haver uma mudança em nossas vidas. Senhor Jesus, nós vamos para Romanos, irmão. Então, a partir de Romanos 2, do 1 ao 16, é exposta também a situação de incrédulos e também daquelas pessoas que se acham justas e julga todas as coisas, julga todo mundo. Senhor Jesus, vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Romanos 2. Romanos 2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condena. Irmãos, e quantas vezes nós não somos desse jeito? Somos muito rápidos, irmãos, a julgar e a condenar. Sendo que, se nós observarmos, nós somos constituídos, irmãos, da mesma natureza. Nós somos constituídos da mesma natureza. A única coisa que nos faz diferente é se nós estivermos no Espírito. Se realmente nós estivermos no Espírito, aí sim seremos diferentes. Mas do contrário, irmãos, nós somos feitos da mesma natureza. Não tem diferença nenhuma. Senhor Jesus. E o próprio Jesus, irmão, quando ele viu aquela multidão sofrendo, padecendo, como ovelha sem pastores, sabe o que foi que o Senhor teve? Misericórdia. Mas será que essa é a nossa postura quando nós vemos algum irmão no pecado? Será que realmente nós olhamos para os irmãos e olhamos com esse olhar de misericórdia?
Ou será que nós olhamos logo com o olhar de julgar? Poxa, irmão Landulfo, rapaz, fazendo esse tipo de coisa, Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é santa. Eu não estou dizendo aqui que é para a gente tolerar pecados, não, irmãos. Mas nós precisamos olhar para os irmãos e para as pessoas com olhar de misericórdia. Nós temos que amar, irmão, tudo aquilo que o Senhor ama. E o que o Senhor mais ama é o pecador. O Senhor, Ele aborrece dos pecados, mas do pecador, irmão, o Senhor ama. Então, essa tem que ser a nossa postura. Também de amar, irmão. De ser misericordiosos. E isso também nós já vimos quando nós estávamos desfrutando de Filipenses. A questão das misericórdias, das entranháveis misericórdias. Irmão, nós temos que praticar a misericórdia. Porque se nós julgarmos, irmãos, nós seremos julgados também. E não vai ser com misericórdia. Porque a palavra de Deus nos adverte. Na medida em que nós julgamos, nós também seremos julgados, irmãos. Se você é uma pessoa que tem misericórdia, com certeza o Senhor vai ter misericórdia de você. Mas se você é uma pessoa que exerce só justiça, pode se preparar, porque o Senhor vai ser justiça também. Porque para com o justo o Senhor vai ser justo, para com os misericordiosos haverá misericórdia. Por isso, irmãos, precisamos ser misericordiosos. Não podemos olhar como juiz. Só existe um juiz, irmãos, que é o nosso Deus. Nós não podemos ser juízes aqui dos irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ainda falando na questão de, na medida que seremos julgados, irmão, vamos ler Marcos 4:24 para você ver a questão de quão sério é nós julgarmos as pessoas e os irmãos também. Marcos 4:24. Senhor Jesus. Aqui diz: então lhes disse: atentai no que ouves, com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está vendo, irmãos, como é sério julgar? Quer dizer, além de sermos julgados da forma que nós julgamos, e ainda vai se acrescentar também ao nosso juízo. Então, irmãos, que nós possamos desfrutar das misericórdias do Senhor, para que a gente possa ter misericórdia também. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Voltando, irmão, para Romanos 2. Senhor Jesus. Aí ele fala: portanto, és indesculpável. Romanos 2:1, irmãos. Ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que as condenam. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o homem, quando ele foi criado, irmãos, por natureza, ele tem uma índole boa. Por quê? Porque tudo, irmãos, que Deus faz é perfeito. Embora nós dissemos, né, que o homem, por natureza, ele é mau por conta do pecado, mas essa não é uma verdade absoluta. O homem também é bom, irmãos. Porque tudo o que Deus faz é perfeito. E quando Deus criou o homem, irmão, ele criou um homem bom. Ele não criou um homem mau. Porém, por conta do advento do pecado, esse homem se tornou carnal. E assim se multiplicou as iniquidades dentro desse homem. Mas o homem, por natureza, ele é bom, irmãos. E ele tem prazer na lei do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, por conta dessa natureza boa que o homem tem, muitas vezes, Deus abençoe, irmão.
quando nós vamos pregarmos, a gente sempre encontra pessoas assim, mas eu não preciso me converter, eu não preciso aceitar Jesus como Senhor da minha vida, eu já sou uma pessoa boa, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não prostituo, eu não faço isso, etc, etc. Mas por quê? Na realidade, essas pessoas vivem por conta de uma lei que tem dentro dele, que leva a praticar coisas boas. Entendeu? Não somente nós, mas até mesmo essas pessoas que não têm o Senhor, elas praticam essas coisas boas, porque existe dentro do homem uma lei que leva ele a praticar essas coisas boas. Mas todavia, irmãos, isso não quer dizer que ele esteja salvo, não. As coisas boas que o homem pratica por conta dessa natureza não qualifica para ser salvo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porém, a palavra de Deus deixa bem claro que não há um justo sequer. Está lá em Romanos, irmãos. Não há um justo sequer. Por mais que a gente trate as pessoas bem ou faça as coisas boas, nós não somos justos, irmão. E isso não qualifica ninguém a ser salvo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pois todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Mesmo obedecendo à lei da natureza, ouvindo a sua consciência e se portando com os arrazoamentos adequados que a mente dele faz, de que é certo e errado, isso ainda não, se não passar pelo caminho da salvação, não terá valor algum, irmãos. Senhor Jesus. Então não adianta, irmão, por mais que a gente tente praticar o nosso lado bom, isso também não vai resultar em salvação. Senhor Jesus. Mas voltando para Romanos, irmão. Romanos 2, 3 agora. Romanos 2, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas e as fazem as mesmas. Pensas que te livrará do juízo de Deus? Ó Senhor Jesus, perdoa, irmão. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e as fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Senhor Jesus. Irmãos, todos nós um dia vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo. Louvado seja o Senhor, porque nós não vamos estar diante do trono branco, irmãos. Porque se nós estivéssemos diante do trono branco, não haveria mais salvação para a gente. Porque o trono branco de Apocalipse é para os incrédulos, irmão, e para o Satanás. Mas louvado seja o Senhor, porque a palavra nos diz que nós que já temos a vida de Deus, iremos nos comparecer diante do tribunal de Cristo, irmãos. E isso no Ares. Não será diante do trono branco. Mas o irmão deixa bem claro. Se de repente o Senhor voltou, mas só que você já dormiu. E aí de repente você acorda diante do trono branco. E aí, irmãos, o que fazer? Você dormiu achando que ia acordar diante do tribunal de Cristo, né? Para ele poder ler. Muito bem, Bart. Aqui estou lendo aqui o que você praticou. Entra no gozo. Mas vá que de repente você acorde diante do trono branco. Misericórdia, né, irmão? Porque, irmãos, se nós acordarmos diante do trono branco, significa que não houve salvação, irmãos. E essa é a situação de muitos irmãos. Porque a salvação, irmãos, vem do arrependimento. Lembra que nós lemos no início, lá em Mateus, quando o Senhor fala que ele não quer holocausto, e sim arrependimento? Porque somente, irmãos, através do arrependimento é que nós vamos conquistar a nossa salvação. Por isso, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor desesperadamente para ver se realmente nós temos convicção de que diante de qual tribunal nós vamos estar. Se é do tribunal de Cristo
ou diante do trono branco? Senhor Jesus. Porque se nós, irmãos, estivermos diante do tribunal de Cristo, significa que nós estamos salvos. Mesmo que você não entre no gozo do Senhor, mesmo que você não reine durante os 1000 anos, mas significa que você está salvo. Mas se você tiver dormido, e se você acordou diante do trono, é porque realmente não houve arrependimento no seu coração. Não houve uma salvação para você. Você passou esse tempo todo só se enganando. Não houve arrependimento, não houve salvação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmão, precisamos nos arrepender. Nós vimos na semana passada que o arrependimento é a porta para a nossa salvação. E a chave para essa porta, irmão, é o Evangelho. Senhor Jesus. O próprio Jesus começou a pregar, irmão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, precisamos nos arrepender todos os dias, irmão. Todos os dias temos que ir diante do Senhor e nos arrepender. Porque hoje nós temos essa oportunidade, irmão. Mas no dia que nós estivermos diante do Senhor, que Ele vai estar como juiz, Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 20 fala, irmãos, que esse Jesus, Ele não é esse cordeiro mais. Ele mostra ali um Jesus que o falar dele é de muitas águas. Da sua boca, irmãos, sai espada. Espada, irmãos, não é para dar vida. Não é para dar vida. Espada é para matar, irmãos. É para julgar uma situação. E o nosso Senhor, irmãos, naquele grande dia, Ele vai ser um justo juiz. O que você tiver praticado, seja o bem ou mal pelo corpo, você vai ser julgado por isso, irmãos. E não pense, irmão, nem nos enganemos, achando que Deus é brasileiro. Ah, nós vamos dar aquele jeitinho aqui, para que você possa entrar. Não, irmãos. O nosso Deus é um justo juiz. Se você viveu pela vida dele, você vai receber a recompensa de ter vivido pela vida de Deus. Mas, se você não viveu pela vida de Deus, você também vai receber a recompensa de não viver pela vida de Deus. E quanto aos incrédulos, esse daqui todos nós já sabemos, né, o que vai acontecer com eles. Que não haverá, irmão. É o que não vai haver para eles naquele grande dia. Hoje, o tempo de eles se arrepender e aceitar o Evangelho é agora. Lá em Lucas, o Senhor Jesus fala da parábola de Lázaro e do rico. Lá ele fala que ambos morreram, irmãos, e foram para o Hades. O Hades, irmãos, é um lugar, uma seção, onde ele está dividido por um precipício imenso, onde os que já têm a vida de Deus vai ficar em um lugar bom, enquanto as pessoas que não aceitaram o Senhor já vai ficar em tormento. E o Senhor, ele começa a falar sobre esse Lázaro e esse rico, onde o rico pede para que Lázaro molhe as pontas do dedo e venha refrescar essa agonia, esse tormento pelo qual ele está passando. Porém, Abraão fala que é impossível. Quem está de um lado não pode passar para um outro. Então não tinha como Lázaro, irmãos, ir lá e socorrer aquele homem que teve uma vida regalada aqui na terra. Aí ele fala: bom, pai Abraão, já que ele não pode vir me socorrer, mas envia ele de volta para que ele possa pelo menos pregar para os meus parentes, para que eles não venham novamente aqui, que eles não venham para esse mesmo lado onde eu estou. Mas aí Abraão fala que é impossível. Ele já está morto e ao homem, irmãos, é dado uma sentença de morrer uma única vez. Depois que morremos, irmãos, não existe a possibilidade da pessoa retornar. Infelizmente, o que nós ouvimos, essa questão da reencarnação, não existe. O único ser humano, irmãos, que morreu, ressuscitou e está em carne, entre aspas, porque ele está em um corpo glorificado, é o nosso Senhor Jesus. É o único, irmão.
Mas ninguém, nenhum ser humano, depois que morre, ele pode voltar aqui para a terra. Aí Abraão deixa bem claro para aquele rico que aqui na terra tem os profetas e as leis, que os parentes deles ouçam. Irmãos, e o que foi que nós desfrutamos, irmãos, em Filipenses, lá de 2 Crônicas, que se nós ouvirmos a palavra do Senhor, se nós obedecermos a palavra do Senhor, né, e crer nos seus profetas, o que é que vai acontecer? Prosperaremos. Então, irmãos, temos que fazer isso também. Obedecer a palavra de Deus, irmão, para que a gente possa prosperar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o caminho é o arrependimento para que a gente possa ganhar esse galardão. Senhor Jesus. Continuando Romanos, irmãos. Romanos 2,5. Ele fala: mas segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, aqui deixou bem claro o justo juízo de Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Ele jamais vai agir com injustiça, mas nós seremos julgados segundo os nossos atos. Senhor Jesus, ele fala: mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Irmãos, que esse coração impenitente não possa ser o nosso coração. Sabe o que é um coração impenitente, irmão? É um coração duro, um coração que não se arrepende, ou que achas que pode pecar e depois falar assim: não, eu vou ali pecar um pouquinho, o Senhor sabe da minha fraqueza, eu vou tomar ali uma, mas depois eu vou me arrepender e o Senhor vai me perdoar. Não, irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira da sua mente. Não pense que a gente falando assim: eu vou ali, eu vou pecar só um pouquinho. Vamos usar como as pessoas falam, né? Ó Espírito de Deus, né? Fica aqui afastado um pouquinho, porque eu vou ali curtir um pouquinho o carnaval, depois vou me arrepender de novo. Não, irmãos. A palavra de Deus nos dá uma advertência muito séria com relação a esse coração endurecido, que foi o caso de Esaú. Esaú, irmão, ele é o filho de Jacó. E ele vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. Porém, irmãos, ele se arrependeu. Com lágrimas, com choro. É o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus. Que ele se arrependeu. Porém, não foi achado lugar mais para ele. Uma vez, irmãos, que nós vendemos o nosso direito de primogenitura, não pense que a gente vai poder tê-lo de volta, porque não. Uma vez que a gente começa a praticar o pecado, a tendência é nós nos afundarmos cada dia mais. Até mesmo porque o arrependimento não é algo nosso. É uma dádiva do Senhor. Senhor Jesus. Ele deixa bem claro aqui em Romanos 2,4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, irmãos, não pensamos que o arrependimento é algo nosso, porque não é. O arrependimento é uma dádiva de Deus para os filhos dele e para os homens também. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito de Deus. O homem por si mesmo, irmão, ele jamais vai se arrepender dos pecados. Jamais. O arrependimento que brota no nosso coração é o Espírito de Deus. É a bondade de Deus. É a longanimidade de Deus que faz com que a gente se arrependa. Não é dádiva nossa, irmão. Por isso não percamos, irmãos, a oportunidade de estarmos nos arrependendo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Versículo 5, irmão. Mas, segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou seja, segundo as suas obras. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra lá em Mateus 25. Vamos abrir, irmão, Mateus 25, a parábola das 10 virgens e dos talentos, irmão. Mateus 25. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 25. Senhor Jesus. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Eu vou adiantar, irmão, porque o horário está chegando. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As 5 nécias tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Está vendo, irmãos? Além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Ou seja, irmãos, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, Ele vai medir o quanto da vida dele tem dentro de nós. Senhor Jesus. Nós lemos agora aqui em Romanos 2,5 que Deus é um justo juiz. Então, eu não vou poder estar diante do Senhor e falar assim: ah, Senhor, a minha vasilha está vazia, mas é porque eu não tive como encher. Menos verdade, irmãos. Aqui, ó. Está tudo aqui, irmãos. É só eu desfrutar e a minha vasilha vai estar cheia, irmãos. Eu não vou ter desculpa de dizer que a minha vasilha está vazia porque não existia o azeite para mim poder encher. O azeite está aqui, irmãos. Cabe a nós, irmãos, desfrutarmos da palavra do Senhor. Quando a gente pega a Bíblia para ler, dá sono? Dá. Dá preguiça? Dá. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar aqui a Bíblia e começar a desfrutar, que é bom. Não. Realmente a nossa carne, irmão, ela está contaminada pelo pecado. E ela luta para que eu não desfrute. Porque uma vez que eu desfruto, esse azeite que está aqui, irmão, vai ser acrescentado na minha vasilha. E isso vai me qualificar a reinar com o Senhor. Esse é um dos critérios, irmãos, que Deus vai nos julgar. E aí a gente pode perguntar, sim, irmãos, e qual é a medida? Irmãos, não sei. Eu sei que no carro existe uma varetazinha que a gente tira e mede o nível do óleo. Mas com relação à palavra de Deus, irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Quanto mais vocês se encherem desse azeite, melhor vai ser para vocês. Para Deus não existe, irmão, o nível mínimo. Para Deus, quanto mais da vida de Deus tivermos, melhor. Mais manifestaremos o Filho de Deus. E é isso que o Evangelho de Romanos também nos mostra. Um Evangelho que transforma pecadores em filhos de Deus. Onde nós somos justificados, transformados, conformados, para enfim sermos glorificados. Senhor Jesus, por esse Evangelho de Romanos, irmão. Porque ele mostra que nós estamos sendo transformados interiormente. Senhor Jesus. E o outro, irmão, a outra medida que o Senhor vai nos usar é a parábola dos talentos. Irmão, todos nós já conhecemos a parábola dos talentos. Então não vou ler, vou só resumir. Todos nós sabemos que existe 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. O de 2 multiplicou e o de 5 também. E o de 1 enterrou. E quando ele estava diante do seu Senhor, o Senhor falou que servo mau, já que tu achas que eu sou uma pessoa severa, e graças a Deus, porque o nosso Deus não vai ser severo, mas vai ser o que, irmãos? Justo. O nosso Deus, irmão, ele não é severo, mas ele vai ser justo, irmão. Nós não temos desculpa para dizer, eu não vou multiplicar porque eu não tenho. Irmão, a todos nós foi dado pelo menos 1 talento. Deus já nos deu 1 talento, irmãos.
E nós temos que multiplicar esse talento. Ah, irmão Edson, o Senhor me deu um talento, mas como é que eu vou multiplicar? Projeto Teu Reino. Projeto Teu Reino está aí, irmãos. Está aí. Por que não multiplicar esse talento? Domingo agora vai ter uma saída só com uma pequena equipe. Porque vai ser, como o irmão já falou, vai ser contratado somente um grupo de pessoas que já se abriu. E desse grupo nós estamos querendo marcar o evento onde encerraremos essa parte do evangelismo. Mas isso não quer dizer que depois desse domingo os irmãos não vão poder ir. Muito pelo contrário. Estamos precisando desses irmãos de um talento que queira multiplicar seu talento, irmãos. A cidade de Arataca está aí, irmãos. E nós estamos precisando desses irmãos de um talento para multiplicar seu talento. Irmãos, vamos multiplicar. Não sejamos como aquela figueira estéril, que o Senhor chegou para se alimentar e não encontrou nenhum fruto nela. O que foi que aconteceu, irmãos, com aquela figueira? O Senhor amaldiçoou, irmãos. A palavra de Deus fala que o Senhor vai até a árvore. Se ele encontra fruto, ele vai, limpa, tosa ela, cuida para que ela produza mais fruto. Mas se ela não tiver fruto, irmão, só tiver galhos, o que é que vai acontecer? O Senhor vai cortar e lançar no fogo, irmãos. Que não sejamos, irmãos, essa figueira estéril, mas que nós multipliquemos o nosso talento. Vamos multiplicar, irmãos. Vamos armazenar esse azeite em nossas vasilhas, irmãos. Porque o nosso Deus, ele será um justo juiz. Ele não vai cobrar nada além do que ele tem dado para a gente. Mas naquilo que ele tem dado, ele vai cobrar. Por isso precisamos valorizar, irmão, cada oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, para armazenarmos o nosso azeite e multiplicar os nossos talentos. Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós passamos até por sofrimentos e dificuldades, tribulações, mas tudo isso, irmãos, ainda é o amor de Deus. Você sabe por quê? Nós não vamos comparecer diante do trono branco, como já disse aqui, mas iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todas essas tribulações ainda mostram o amor de Deus para conosco, para o nosso crescimento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar, irmãos, para Romanos 2. Romanos 2, 6. Senhor Jesus. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou seja, segundo as suas obras. O 7º, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, tanto o judeu como também ao grego. Quando ele fala judeu, irmão, ele fala ao povo de Deus. E quem é esse povo de Deus hoje? Nós, irmãos. O povo de Deus hoje somos nós que temos a vida dele. E os gregos que representam o gentio. Tudo, irmão, que nós fizermos por bem, receberemos por bem. Se for por mal, é por mal. Irmãos, aproveitemos, irmão, cada dificuldade que a gente passa, para que a gente possa receber esse galardão. Senhor Jesus, não vamos, irmão, perder essas oportunidades, irmãos, para a gente deixar passar, irmãos, como Esaú deixou passar. Não, irmão, vamos aproveitar essas oportunidades e agarrar esse prêmio. Irmão, não pense que para uma pessoa que pratica esporte, que pratica lutas, etc. Qualquer pessoa que pratica competição é fácil. Eu não sei, mas dizem que os pés da bailarina é todo torto
por conta dos exercícios que elas fazem muito, de ficar na ponta dos pés. Os pés dela acabam ficando tortos. Com certeza, irmãos, isso deve causar dor. Mas e aí? Elas abrem mão de ser uma bailarina famosa? Não. Então, irmãos, não vamos abrir mão também do nosso direito de primogenitura, de reinarmos como Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Continuando. Glória, porém, e honra e paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Está vendo? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, nós, é claro, o povo de Deus, e também ao grego, ou seja, ao gentio. Senhor Jesus. Irmãos, até mesmo os gentios, eles vão receber um certo tipo de galardão, entendeu? Não igual o nosso, os filhos de Deus. Será um galardão totalmente diferente do nosso, mas eles também vão receber. Mas não é nesse mérito que nós vamos entrar agora. O importante é o nosso galardão, irmãos. O que nós precisamos nos preocupar é com o nosso galardão. Senhor Jesus. Outra passagem que o irmão deixa bem claro acerca do nosso galardão, para nós termos certeza se realmente nós vamos ganhar esse galardão ou não, é com relação às obras que nós praticamos. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala, né, que ele lançou o firme fundamento como prudente construtor. Quem edifica, veja como edifica. Se é com ouro, com pratas ou pedras preciosas. Mas existe também, irmãos, uma outra edificação, que é com madeira, palha e feno. Senhor Jesus. Irmãos, a edificação com ouro, pratas e pedras preciosas é pequeno, mas tem um valor eterno, tem um peso eterno. Enquanto as edificações de madeira, palha e feno, irmãos, na hora que vem um fogo, consome tudinho. E o que é que nós desfrutamos aqui? Que dos olhos do nosso Senhor sai fogo, irmão. E as nossas obras, irmão, vai ser postos à prova. Não pense que as nossas obras não vão ser julgadas, porque elas vão ser julgadas. Isso é se não já estiver sendo julgada agora também, irmãos. Porque muitas delas serão julgadas ainda nesse tempo. Irmãos, vamos edificar, irmão, com ouro, com pratas e pedra preciosa, para que a gente não tenha que ouvir do nosso Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o nosso Senhor é bem claro quando ele fala que, quando as pessoas chegam para ele e falam: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, expulsei demônio, fiz muitas coisas. Mas o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmão, qualquer tipo de obra dessa, se não for direcionada pelo Espírito, é obra de iniquidade. O nosso Deus tem um princípio, irmãos, e nós vimos bem claro aqui em Mateus 25, a parábola dos 10 talentos, irmãos, não precede a parábola das 10 virgens. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, nos santificar, irmãos, nos arrepender, nos enchermos do azeite, irmão, para que a obra que a gente produza seja uma obra com ouro, pratas e pedras preciosas, e não seja com madeira, palha e feno, irmãos. Porque essa edificação de madeira é essa obra que você vai ouvir: apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Nada humano, irmãos, Deus aceita. A única coisa que agrada ao nosso Deus é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ou seja, ou nós vamos permitir que Deus trabalhe sua vida dentro de nós, para que a gente possa manifestar essa vida, ou do contrário, não adianta você querer multiplicar os seus talentos, se não for por meio do Espírito, irmãos. Vamos multiplicar, irmãos, os nossos talentos, mas com ouro, com pratas e pedras preciosas,
não com madeira, não com palha e não com feno. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos, irmão, vamos adiantar, né? Senhor Jesus. Porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Irmãos, isso aqui é o que nós desfrutamos logo no início, quando eu disse que o homem, por natureza, ele é bom, irmãos. O homem, por natureza, é bom. O homem que Deus criou, ele é bom e ele pratica as coisas boas. Todavia, não é por aí que seremos justificados. Os que não têm lei, sim. Mas nós que temos leis, não, irmão. Até mesmo porque quanto mais é dado, mais será cobrado. E a nós, irmãos, tem sido dado essas palavras para a nossa salvação. Por isso nós não podemos, irmãos, negligenciar essa palavra que Deus está nos dando, essa oportunidade de ouvir. Essa palavra é para o nosso aproveitamento, irmão. Essa palavra que o Senhor tem aberto para nós é para a nossa salvação, irmãos. Não é para nós nos sentirmos melhor. Não é para nós sairmos julgando. Eu estou na vida da igreja. Não, irmãos. Não. Se nós nos sentimos ricos e abastados, todo mundo já sabe o que é que aconteceu com essa igreja, né? Que se sentiu rica e abastada. O Senhor falou que ela é pobre e nu. Aí ele fala: aconselho-te que compre de mim o quê? Ouro. Irmãos, se nós temos recebido essa palavra e estamos nos sentindo ricos, vamos nos arrepender, irmãos. Porque essa palavra que o Senhor está nos dando é para que a gente possa exercer a misericórdia. Primeiro para com os irmãos. E segundo para os incrédulos também. Vamos exercer a misericórdia, irmãos. Porque todos nós, um dia vamos estar sendo julgados também. Senhor Jesus. E isso é bem claro, irmão, lá em Apocalipse 19. Vamos, Apocalipse 19, 6. Senhor Jesus. Aqui em Apocalipse 19, 6 e depois no versículo 15 também. O 6 diz: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Irmãos, essa é a voz do nosso Senhor. Não vai ser mais aquela voz mansa. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não. Naquele dia nós vamos ouvir a voz do Senhor como de muitas águas, como voz de trovão. Senhor Jesus. E no versículo 15 ele fala: e sai da sua boca uma espada afiada. Tá vendo, irmãos? Não vai ser uma espada cega não, viu? Que de repente ele fala: mas vai sair uma espada, de repente essa espada, mas está cega, não vai cortar. Não, irmãos. Essa espada está afiada e ela vai cortar, irmãos. Podemos ter certeza que ela vai cortar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia. Que a gente possa nos arrepender, irmão. Porque diante do juízo de Deus, até os homens mais fortes, irmãos, vão temer e vão tremer. O juízo de Deus, ele é justo, irmãos. Senhor Jesus. Vamos ler, irmão, lá em Naum 1,6. Naum 1,6. Naum 1,6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Senhor Jesus, a sua cólera
se derrama como fogo, e as rochas são por elas demolidas. Irmãos, nós vamos ser julgados por fogo, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Realmente, irmãos, essa é uma palavra de peso. E até mesmo para compartilhar com vocês, isso não dá um temor e tremor. Porque falar de condenação e juízo não é bom não, irmãos. Mas precisamos, irmãos, ouvir essa palavra. Porque é salvação para nossas vidas. Se a gente ouvisse só uma palavra que onde o Espírito da vida, seria muito bom, né? Mas essa palavra, irmãos, é para um alerta para nós. Porque nós vamos comparecer, irmãos, diante do tribunal do Senhor. E nós vamos prestar conta de cada uma das obras que nós praticamos aqui. Cada uma delas vai ser julgada com fogo, irmão. Vão ser julgadas pelo fogo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso precisamos, irmãos, aproveitar que ainda estamos na era da graça e buscar o arrependimento. Temos que ter uma mudança de mente. Ó, irmão, deixa bem claro, né? Mudança de mente, uma metanoia. Aquilo que você praticava, não pratica mais. Ele ainda dá até um exemplo na questão de mudança de mente. Porque nós temos o hábito de falar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade? Está aqui em Romanos. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas esse invocar, irmão, sem mudança de atitude, não traz salvação. Esse invocar só salva se houver uma mudança de atitude, uma mudança na sua mente. Ele ainda dá até um exemplo que, digamos, a gente chega para evangelizar, de repente encontra uma pessoa bêbada e fala, invoca o nome do Senhor. Aí o cara está lá bêbado, ó Senhor Jesus, está salvo? Não, irmãos, não está salvo. Porque daqui a 2 dias ou 3, se você voltar ali, você vai encontrar aquela pessoa bebendo de novo. Então, se ela voltou a beber, é porque ela não se arrependeu. Então, invocar o nome do Senhor para a salvação, irmãos, é com realidade. Se você não consegue enxergar que você está no pecado e precisa se arrepender, não adianta invocar o nome do Senhor. Porque invocar o nome do Senhor só vai resultar em salvação se você olhar para você e ver realmente que você é uma pessoa que necessita da salvação de Deus. Que você é um pecador e precisa ter uma mudança de atitude. Mas enquanto você fica ou permanece naquela sua situação, não adianta invocar o nome do Senhor porque você não é salvo. A salvação, irmão, só se dá através de 2 passos. Primeiro é crer. Crer é se arrepender. E segundo é através do batismo. Não é eu, irmãos, é a palavra de Deus, deixa bem claro lá em Marcos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, irmãos. Então não sou eu que estou falando isso, mas é a palavra de Deus, irmão. O incrédulo precisa crer e receber. Ele precisa receber e mergulhar nas águas. Se ele não for batizado, irmãos, não é eu. Vou deixar bem claro. Não sou eu que estou falando não, irmãos. É a palavra de Deus. Você temos que crer e temos que ser batizado. Só assim a salvação é consumada. A salvação do Espírito, viu, irmãos? Deixar bem claro. Essa salvação que estou falando é a salvação do Espírito. A da nossa alma vai ser conquistada dia após dia, mediante a nossa fé e a nossa obra. Que a fé sem obra também é morta. Então precisamos praticar isso, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos estar praticando, irmão, a palavra do Senhor. Senhor Jesus, vamos, irmão, voltar para Romanos 2, para nós concluirmos. Romanos 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Continuando a partir do 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo.
no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Irmãos, é aquilo que eu falei. Dentro do homem existe uma lei dentro dele que leva, irmão, esses homens a buscar as coisas boas. É a lei que existe dentro de homem. Mas essa é uma lei externa. Mas existe também, irmão, dentro de nós, a lei do pecado e da morte, que está em nossos membros. Senhor Jesus. E a lei do bem, que está na nossa mente. Senhor Jesus. Mas só, irmãos, que se a gente for só basear nessas leis, nós estamos ferrados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos abrir em Romanos 7, irmãos. Eu vou começar do versículo 13, irmãos. Porque a parte de cima, todos nós já conhecemos, como o 13 também, mas eu quero ler. Aí Paulo fala assim, Romanos 7, 13. Acaso o bem se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque ele fala, não faço o que eu prefiro? Porque dentro do homem, irmãos, existe essa lei, entendeu? Existe essa natureza que Deus criou homem bom, e ele quer praticar as coisas boas. Mas quando ele vai praticar as coisas boas, ele vê nos membros dele outra lei que faz, irmão, que nos obriga a fazer coisas que não queremos. Senhor Jesus. Prosseguindo. Aí no 15 ele fala, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Ele fala, o bem querer está nele, irmãos, é na natureza do homem, irmão, que Deus fez um homem bom. Habita em mim. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque já entra a lei do pecado, irmão, que está na minha carne, não na minha natureza. Na minha natureza eu quero fazer o bem, mas nos meus membros, irmãos, eu só quero fazer o que é de errado, que é a lei do pecado. Senhor Jesus, pois é o pecado que habita em mim. Porque eu, no 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, porém não efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala, desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, olha que riqueza, que o capítulo 7, ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas aí no 8, sabe o que ele já fala? Agora, irmãos, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Mas, irmãos, ele deixa bem claro que essa condenação não existe
Se nós estivermos aonde, irmãos? No Espírito, irmão. Se nós não estivermos no Espírito, irmão, vai haver condenação. Não tem jeito, irmão. A condenação vai nos alcançar. Ele deixa bem claro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ó Senhor Jesus! Irmão, vamos estar em Cristo. Vamos invocar esse nome, irmãos. Senhor Jesus. Vamos exercitar nosso espírito, irmão. Porque somente no Espírito é que nós estamos em Cristo. Somente quando nós estamos no Espírito, irmão, não existe mais a condenação para nós. Aí nós seremos guiados pelo Senhor. Existe um hino que fala assim, é até prisioneiro. Ele fala que nós devemos amar, entregar ao Senhor tudo que é de mais precioso para nós e amar o que o Senhor ama e rejeitar tudo aquilo que o Senhor rejeita. Ele fala assim, quantos anos eu passei em tua presença, e aí fala que, e desses anos, quantos anos vivi em tua presença. É um hino, é prisioneiro. No CD tem, resgate, não. Prisioneiro, se os irmãos clicar, vão ver logo. Prisioneiro, bota hino da editora Ave da Vida, e vocês vão poder desfrutar desse hino. Irmãos, desfrute desse hino. Se nós desfrutarmos desse hino com realidade, nós vamos ver que realmente o quanto nós precisamos estar na presença do Senhor, rejeitar o que Ele rejeita e amar o que Ele ama. Irmão, rejeitar o que o Senhor rejeita não é rejeitar os incrédulos, irmãos. Não, é rejeitar os pecados. E amar o que o Senhor ama é amar os irmãos e os incrédulos. E nós provamos que nós amamos, irmão, quando nós pregamos o Evangelho. Que esse desejo, irmãos, possa arder em nosso coração de pregar o Evangelho. Senhor Jesus, e a reunião continua, irmãos. Que os irmãos possam compartilhar.